Salve galera, começando mais um vídeo e hoje estou aqui no carro indo pro trabalho. Porque como vocês sabem, se eu tô no carro significa que eu tô indo porque hoje eu saio mais cedo. Só que hoje eu estou chegando mais cedo porque mesmo saindo mais cedo eu vou ter que fazer hora extra praticamente. Assim, não é que eu vou ter que fazer hora extra, mas devido às coisas que eu tenho para fazer hoje, eu teria que fazer hora extra. Ontem quando eu tava finalizando o dia, apareceu um chamado lá de um cliente e colocaram para me resolver o BO. Mas assim, na teoria, antes de resolver, eu tenho que descobrir o que é que tá acontecendo. Porque tipo assim, todas as vezes que a gente fez testes ou simulou, tentou replicar o erro, o problema, nunca aconteceu. Então entra aquele ponto, temos que entender o que a pessoa está fazendo de errado. Aí até pedi o pessoal do suporte lá para poder entrar em contato com o cliente para fazer uma call, né, uma reunião, de forma que o cliente mostre o que ele está fazendo. Porque assim, se a gente faz o uso do sistema da forma correta, não está apresentando problema. Então a gente tem que descobrir como o cliente está fazendo para ver qual que é o problema, se é a forma com que ele está fazendo, e aí desenvolver uma solução para resolver o problema quando a pessoa não fizer o trabalho da forma que deveria ser, quando ela fizer do jeito que ela quiser, né? Então, tipo assim, eu tenho algumas suspeitas, mas eu só vou ter certeza hoje, porque ontem eu dei uma investigada antes de finalizar o dia, e aí hoje eu vou investigar mais a fundo. Porém, eu tô com outros dois trabalhos sendo desenvolvidos, e os outros dois trabalhos também são urgentes. Então hoje é o dia que eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Espero que eu consiga fazer as 3 bem, né? Porque tem esse detalhe também. Normalmente tem aquela teoria que quando você tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, nenhuma das coisas ficam bem feitas. Mas ao contrário da programação, enquanto um tá rolando um teste, eu posso fazer outro e por aí vai. Então, chegar lá, eu vou dar uma investigada nesse BO e ver o que as soluções. Até o cliente conversar, dá tempo de eu tentar tratar outras coisas e aí depois eu volto para isso. Então eu vou ficar mais ou menos parecido um ioiô, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Podia ser assim, quando você tem que tratar 3 coisas, a sua hora valesse 3 horas, né? Porque a cada 1 hora você tratando 3 coisas ao mesmo tempo, seria praticamente 3 horas de serviço e não 1 hora de serviço. Quem concorda, diga amém. Meus devaneios. Mas assim, longe de mim, não estou reclamando. Se por um acaso alguém aí da empresa estiver assistindo esse vídeo, eu não estou reclamando. Eu estou só dialogando com os meus companheiros aqui de viagem, né? Com os meus companheiros de labuta. Eu só estou dialogando aí sobre a eficiência do trabalho sendo realizado 3 coisas ao mesmo tempo, né? É extremamente eficiente. Se você for parar para olhar, é a melhor forma de resolver um problema, você atuando em 3 coisas ao mesmo tempo. Se todo mundo atuasse em 3 coisas ao mesmo tempo, a gente poderia aí multiplicar a quantidade de clientes que a gente tem, né? Ou triplicar, porque na verdade são 3, né? Então triplicar a quantidade de clientes que a gente tem, porque aí a gente consequentemente conseguiria atender 3 clientes ao mesmo tempo. Olha só pra você ver, tô zoeiras à parte, faz parte da rotina, né? Muitas vezes a gente, como desenvolvedor, a gente tem que desembolar as coisas, e aí como consequência disso às vezes gera hora extra, né? Ou trabalho, vamos dizer assim, um pouco a mais depois do horário ou um pouco antes do horário. No meu caso eu vou ter que começar um pouquinho antes do horário, apesar que não vai ser tanto. Deixa eu ver, são 7h12, talvez eu comece agora 7h15 mais ou menos, talvez. Pelo que eu tô vendo no trânsito aqui, pode ser que não, mas
Talvez eu comece ali por volta de umas 7h15. Normalmente na sexta eu começo a trabalhar às 7h30, né? E talvez hoje eu comece um pouquinho mais cedo. Eu queria ter começado às 7, mas a Lia está passando mal, né? Está com um pouquinho de febre. Então acabou que eu demorei um pouco mais para sair de casa. Mas enfim, é isso, faz parte. Estamos indo, vamos que vamos. É nóis! Cheguei aqui mais ou menos no horário que eu falei, mas eu ainda não bati meu ponto. Deixa eu conferir se eu fechei a porta do carro. Mas hoje ainda tem alguns problemas, porque hoje a gente vai ter um almoço de despedida com uma pessoa do nosso time que acabou saindo da empresa, vai sair da empresa, e hoje é o último dia dela. Então, na teoria, temos isso também, que pode acabar atrasando o dia, né? Fazendo com que a gente agarre aí na hora do almoço. Espero que a gente consiga contornar, mas é isso. Cheguei aqui, deixa eu resolver minha vida aqui e bater meu ponto. Valeu! Galera, quase que eu não vinha gravar o restante do vídeo, porque o dia foi uma correria danada. Eu contei pra vocês mais ou menos o que eu tinha pra fazer, mas ao decorrer do dia foi rolando várias coisas que... Nó! E aí acabou que eu fui esquecendo de gravar as coisas nos momentos que eu podia gravar, que também não aconteceram. E agora estamos aqui finalizando o dia. Eu tô validando algumas coisas que eu preciso gravar, rodar, e tentando pensar aqui em algo para trazer, né, para o canal algum conteúdo a mais, né? Não só esses dailyzinhos, talvez trazer mais coisas ao longo do dia, podemos dizer assim, né? Tipo, ao longo da semana, do mês, fazer uma maratona de vídeos com ideias, com pensamentos. Então, assim, eu basicamente não tenho uma ideia específica do que poderia trazer. E diferente da época que a gente gravava coisas sobre séries, filmes, porque tinham várias séries e vários filmes para falar ao mesmo tempo e tal. Então, acabava que a gente tinha bastante conteúdo para ser falado. Mas eu tô pensando em não fazer um review, uma análise de séries e filmes, como a gente fazia, né? Como episódio comentado, comentando cada coisa que aconteceu num episódio de Flash, de Arrow, de Superman e por aí vai. Mas algo mais do tipo falar sobre a narrativa, falar sobre o storytelling utilizado no episódio ou na série em si, fazendo um contraponto, né, com elementos da jornada do herói, tipo assim, em qual momento que a gente consegue identificar o que em um episódio, numa série. Eu não sei se é um conteúdo assim que vai agradar todo mundo, né, misturando com os dailies e tal. Eu tava quase fazendo a parada de trazer todo o conteúdo de volta pra cá e falar sobre séries, falar sobre games, falar sobre conteúdo, falar sobre tudo e mais um pouco, porque, sei lá, às vezes minha cabeça funciona assim, sabe, de tipo, só fazer, problema do algoritmo, se ele vai me recomendar ou não, problema do que tiver que ser, mas fazer aquelas loucuras de tipo 7 vídeos, 8 vídeos no dia e por aí vai. Então eu fico, às vezes, brisando nesse aspecto, né, de se vale a pena, talvez, fazer isso, se não vale a pena, quais as consequências disso, levando em consideração como as redes sociais funcionam, como o algoritmo funciona, qual o impacto que isso pode trazer de positivo, de negativo. Fora isso, a questão, o impacto na saúde mental que isso pode trazer. Mas é aquele negócio, às vezes a gente tem aí esse ponto que acaba sendo meio que
trazendo muita ansiedade em relação a resultado, visualizar resultado, né? E é igual eu tô olhando aqui em relação aos gráficos do canal, considerando os dias desde o dia que eu comecei a postar novamente aqui, e tipo assim, eu tô satisfeito, não tá ruim, sabe? Tudo tá começando a ficar verdinho de novo, subindo, aumentando. Os inscritos ainda não, que é aquele negócio, mudança de conteúdo faz isso. E muita gente não recebe mais o vídeo e aos poucos o YouTube remove pessoas e traz pessoas de volta e por aí vai. Então assim, tem muita coisa. Mas eu vou ser bem sincero, às vezes eu fico pensando, falando assim, pô, e se eu voltar a fazer igual antes, a loucura de todos os dias ter 5, 6 vídeos falando sobre séries, sobre filmes, e só que eu fico pensando no impacto que isso vai trazer e na comparação que isso vai trazer e o que vai acontecer, né? E aí depois eu desanimo de novo. Então assim, são reflexões e visões, porque a gente olha assim e fala, pô, podia acontecer isso, podia dar certo isso, podia dar certo aquilo, podia fazer uma campanha. E aí, na teoria, até existe a possibilidade de fazer algumas campanhas, mas como em teoria não temos uma definição, né, específica, fica meio louco. Mas é isso. Um minutinho. A Lia chegou aqui para me escovar o dente dela. Mas voltando ao ponto, então eu fico fazendo reflexões em cima disso, né? Sobre o que postar, o que esperar, o que tentar e tal. E às vezes a gente pergunta, né? E aí, o que vocês acham? O que vocês querem ver e tal? Mas nem sempre a gente tem uma resposta significativa também. E aí a gente fica, pô, será que não tá dando? Será que tá dando? E aí a gente vê que tem pessoas assistindo, mas elas não estão comentando, não estão dando like, não estão interagindo, então eu tenho que mudar. E muitas vezes é esse negócio, a gente muda a forma com que a gente faz a parada para tentar se adequar a algo que a gente não tem tanta certeza. Mas assim, algumas coisas a gente tem. Um exemplo, misturar conteúdo não funciona. E acaba saindo aí no esquecimento. E é uma coisa que, digamos assim, esse canal em específico, caiu um pouco no esquecimento. Tanto da minha parte, quanto da parte do público que acompanhava. E tanto da parte de eu ter mudado o conteúdo e as pessoas estarem esperando outra coisa. Mas é meio louco pensar assim. E às vezes bate um desespero no sentido assim, pô, o que eu tô fazendo? Será que tá valendo a pena? Será que vale, tipo, fazer essa dedicação, compartilhar os pensamentos, o conteúdo? Vale a pena pensar no conteúdo que eu vou postar? E a gente vai ter resultado? Não sei. São reflexões que batem na mente e muitas vezes a gente fica nesse limiar de será que vai? Será que não vai? Não, dessa vez vai, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo. Ah, não, esse canal tá fazendo aquilo. É igual, por exemplo, a febre dos canais darks de não sei o que e tal. Que muitas vezes a galera simplesmente copia ou vai lá e manda o ChatGPT fazer um roteiro e ele grava e por aí vai. E tipo, no caso são poucas as pessoas que vão assim, no freestyle, falando aquilo que tá pensando na hora, ou sei lá, sabe? É meio louco. Mas, sei lá, são pensamentos. Não vou estender muito com esse ponto não, porque eu não sei quanto tempo que eu gravei, e então eu só vou saber quando eu pegar todos os vídeos. Mas é aquele negócio, espero que
de alguma forma tenha contribuído com vocês. É igual eu falei, uma das coisas que eu fiquei vendo, na maioria dos vídeos que saiu esses dias, é tudo a questão de, tecnicamente, problemas que estou enfrentando, e, e acaba que esse também não chega a ser uma coisa, mas também tem os seus problemas, os seus aspectos problemáticos. Mas enfim, estamos tentando, estamos voltando. E é isso aí. Mais uma vez, peço para você comentar aqui embaixo o que você queria ver, o que você espera aqui do canal. Sei lá, na questão de grava vídeo de série, filme. Não sei, quem sabe? Quem sabe? Mas talvez não da mesma forma que antes, de tipo colocar cenas e tal. Talvez só ligar a câmera e falar, né? Falando, igual eu falei, em questão da narrativa, da história como um todo, da concepção do personagem. Sei lá, algo diferente do que a maioria faz, né? Tem alguns estilos de vídeo que eu gosto de assistir quando eu tô vendo algum comentário de uma série que eu assisti ou outra, mas eu não vejo tanto esse aspecto assim de falar sobre o personagem. E aquele negócio também, o problema é igual, eu posso gravar esse vídeo levando em consideração o meu aprendizado, mas tipo assim, de qualquer forma, na minha cabeça fica aquele pensamento assim, por mais que eu tenha o conhecimento, né, estudei sobre o assunto especificamente, na minha cabeça fica aquele ponto, pô, eu tô falando uma coisa que é um achismo da minha parte. Porque em todo caso é um achismo, né? Quando a gente pega e fala assim, por exemplo, que o personagem ele foi criado baseado... na verdade a história foi criada baseada como é que fala? Na jornada do herói, né? Na jornada da heroína. Esse personagem ele tem uma ligação muito parecida com o arquétipo tal, aquela coisa toda. Tipo, colocando nomenclaturas para exemplificar o contexto do personagem. Então, por exemplo, o personagem é muito mais sábio e aquela coisa toda. Ele tem aquele ar inteligente. Por ele ser mais velho, ele passa essa sabedoria, então ele seria do arquétipo do sábio. É aquele ponto. É um conhecimento teórico, né, de estudos e tal, mas a gente só vai saber se o dono da obra revelar que é isso. E muitas vezes, assim, a gente pode... porque é engraçado, quando você coloca uma série, filmes e tal, ter esse ponto da jornada do herói ser fácil de reconhecer, né? Então eu acho que é muito isso. Mas, sei lá, se for algo interessante, posso fazer um experimento, gravar algo e testar? Podemos. Vamos tentar? Vamos. Em breve. Então é isso aí. Espero que tenha contribuído de alguma forma, mesmo esses meus devaneios, né? Mas é aquele negócio. Dá uma moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.